Bom, nossa conversa de hoje é sobre um time que está sempre atento aos acontecimentos em todos os contextos e que transforma numa agilidade impressionante os fatos em comunicação criativa. Eu estou falando da Maurício de Souza Produções e para contar essa história hoje, que tem essa expertise toda, está aqui comigo Marcos Saraiva e Mônica Souza. Tudo bem, gente? Muito obrigado por aceitarem o meu convite para esse papo que eu tenho certeza que vai ser uma inspiração danada para esse mercado. Oi, Marici, prazer estar aqui com você novamente. E agora falando dessa novidade que você trouxe aí para todo mundo, né, que é a agilidade aí do mundo digital, e aí por isso que a gente chamou o Marcos, que é quem comanda essa área. Ótimo, Marcos. Se apresenta um pouquinho e fala quem você é, que todo mundo tem que saber. Tudo bem, Marici? É um prazer estar aqui com você, é um prazer conversar um pouquinho, bater esse papo. Eu sou produtor executivo da Maurício Souza Produções, eu sou responsável pelo departamento digital e pelos projetos audiovisuais também. E nas horas vagas eu sou filho da Mônica. Isso! Mas agora você acabou de me falar que você não é filho, você é pai do netinho dela. Eu mudei de status agora. Quando eu tive um filho, eu deixei de ser filho dela e virei pai do neto dela. E agora, né, enfim, o brilho agora dela é do netinho, mas Com certeza. toda razão, com toda razão. Muito legal. Com certeza, é um prazer, né? É uma delícia ser vovó. Bom, nós aqui da EP Group acompanhamos tanto o mercado nacional quanto internacional de marcas e não há nenhuma empresa no mundo que tenha agilidade em se comunicar como vocês da Maurício de Souza Produções. Tudo o que acontece, desde novas ferramentas de interação que são adaptadas para o bairro do Limoeiro, como Lemonfy, Clube Lemon e tantos memes aí, né? Assim como temas de inclusão tão necessários, bem como os fatos mais relevantes que acontecem no país, em poucas horas estão numa tirinha, numa homenagem, em algum material de conscientização ou em campanha e por aí vai. Mônica e Marcos, que time é esse? Incrível! É um time inteiro que vem do DNA do Maurício de Souza, que sempre esteve atento desde do seu início de carreira, nas tirinhas, ele já conversava com o público, ele já colocava tudo o que estava acontecendo nas suas histórias, na sua vida. Então, acho que vem do DNA da empresa mesmo, a gente ter essa agilidade e perceber o que está acontecendo no mundo e colocar a turma da Mônica para conversar sobre tudo isso. E isso faz com que a turma da Mônica se humanize e tenha tanta afinidade com a família brasileira. Mas a parte digital é uma novidade aí, quer dizer, novidade, tem mais de 8 anos, né, Marcos? Não sei. A gente começou até, eu que comecei essa área, comecei trabalhando na uma empresa externa, mas essa empresa já sabia que depois nós iríamos trazer para casa, porque nós queríamos contar a história da nossa maneira. E aí, logo em seguida, eu me deparei também que esta é uma linguagem para jovens. Mesmo eu estando antenada, meu pai é a mesma coisa, meu pai até mais do que eu, o Marcos é que comandou essa equipe desde o início com os jovens também. Então, aí ele pode contar como que a gente consegue estar sempre inovando e sempre falando com o que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Marcos, passo para você. Fala dessa estrutura, né, desse trabalho, como é que valida tantas mentes criativas, como é que esse processo acontece aí internamente? Acho que foi um pouquinho do que a Mônica falou mesmo, né? Faz parte do DNA da Maurício de Souza Produções, que é espelhado, logicamente, no Maurício de Souza. O Maurício sempre teve essa preocupação de estar onde os fãs estão. E por a turma da Mônica ter mais de 60 anos no Brasil e fãs de todas as idades, então a gente inevitavelmente tem que estar em todas as plataformas. No mundo digital não é diferente. A gente trabalha com... A única diferença do mundo digital é o tempo de reação, ação e reação, né? As coisas são muito rápidas no mundo digital, as coisas nascem muito rápidas e elas acabam muito rápidas também. Se você perde uma oportunidade hoje,
amanhã você vai falar de um assunto, ele não é mais relevante. Então, são esses altos e baixos, essas maluquices do mundo digital. Como a Mônica falou, a gente começou com uma equipe externa, a gente terceirizou essa produção de conteúdo, mas muito pelas políticas internas, pela geração de arte, por só nós desenharmos Turma da Mônica, né? Então, a gente já tinha mencionado para a agência que seria uma experiência, mas que o objetivo final seria montar uma mini house dentro da Maurício, né? Um departamento digital que pudesse tocar essas criações. E no começo, óbvio que a gente estava muito mais próximo da Mônica e do Maurício, não que a gente não esteja hoje em dia, mas mostrando todos os posts, toda a linguagem, a linha editorial que a gente trabalhava, deixando eles confortáveis, né, com esses materiais que eram gerados dentro da empresa, até o momento que a gente gerou uma autonomia e hoje a gente consegue trabalhar com uma certa liberdade. Óbvio que qualquer coisa que a gente faz que seja muito diferente ou que altere um pouquinho características de personagens para brincar com alguma coisa que está acontecendo, a gente valida com o Maurício, a gente leva até a Mônica para a gente entender se faz parte, né, do contexto. Mas hoje em dia o Maurício está super confortável com a equipe. A gente tem uma equipe de mais ou menos 12 pessoas, né, no departamento digital para trabalhar tanto redes sociais, a parte comercial, programador, designer, enfim. E hoje é uma surpresa muito, muito gratificante onde a gente conseguiu chegar. Que legal, olha. E eu queria saber uma coisa, como é que vocês alinham, né, as expectativas dentro desse contexto da comunicação diante de tantos fãs de faixas etárias tão distintas? Que isso deve ser um problema, né? Porque tem vários fãs de todas as idades. Como é que vocês alinham, né, essa expectativa do fã ali? A gente cria linhas editoriais diferentes para as páginas, né? Então, por exemplo, o Twitter, que é uma rede mais jovem, vamos dizer assim, né? Mais jovem adulto. Então, a gente tem uma linguagem um pouco mais focada para esse público. A gente solta muito mais meme, muito mais piada, um conteúdo, pílulas mais curtinhas, até pelo perfil da plataforma. No Instagram, a gente consegue divulgar mais os nossos conteúdos de uma maneira geral. Então, novidades, a gente sabe que todo mundo está no Instagram, então a gente consegue falar um pouquinho com a família inteira, né? E, por exemplo, no Facebook, hoje em dia, a gente sabe que os jovens, mais bem jovenzinhos mesmo, não estão tão no Facebook. Então, a gente acaba no Facebook falando com um público um pouco mais velho, um público também um pouquinho mais crescido, mas com um perfil bem diferente do Twitter. O Twitter, ele tem essa agilidade, essa rapidez, e o Facebook é tem um tom um pouco mais familiar, né? Então, é um tom um pouco mais sutil, com historinhas voltadas para um jovem, para um fã mais crescidinho de Turma da Mônica. Mas a Turma da Mônica não tem rejeição. Isso facilita muito, Marici, porque a gente consegue falar com o público de todas as idades em todas as plataformas. Óbvio que a gente tem linhas editoriais um pouco diferentes, mas não necessariamente a gente colocar um conteúdo que seja focado para um público um pouquinho mais infantil, ele não vai gerar uma estranheza no adulto, ou no vovô, na vovó, enfim. Porque eles estão acostumados com aquela linguagem da Turma da Mônica, eles consumiram muito aquela linguagem de Turma da Mônica. Então a gente tem também as páginas diferentes, a gente tem Turma da Mônica e Maurício de Souza Produções, Turma da Mônica Jovem também, uma outra página, mas no Maurício de Souza Produções a gente trabalha um pouco mais o lado institucional, fala um pouco mais com as pessoas que conhecem a empresa, que são necessariamente adultos, e no Turma da Mônica a gente tem um pouco mais essa leveza, esse tom mais lúdico, que é o tom de todos os nossos conteúdos mesmo. Isso, aqui é a minha próxima pergunta, porque na Turma da Mônica, no Instagram, tem mais de 1 milhão de seguidores, né? E é uma verdadeira aula de inovação e criatividade. Conta pra gente como é que esse conteúdo é administrado, né? Porque eu acho que vocês devem, lógico, você tem um retorno incrível, acho que dos fãs. E como é que isso é administrado, né? Se você tem algum pontinho aí legal para contar. É um trabalho bem bacana. A gente tem uma equipe que cria toda essa linha editorial de todas as páginas. Então, a gente já faz um planejamento de cada página, que tipo de conteúdo que a gente vai trabalhar, quais campanhas a gente vai trabalhar durante o ano. Por exemplo, aniversário da Mônica, aniversário do Cebolinha, aniversário do Chico Bento. Algo grandioso que tenha, né, em relação àquele ano, aquele semestre, aquele mês, de alguma maneira. Então, a gente faz sempre um planejamento prévio em relação a isso. A gente trabalha com pelo menos um ano de antecedência, né, prevendo o que a gente vai ter ali na frente e sempre deixando uma brecha
para esses conteúdos que são conteúdos de momento, né? Então, a gente nunca pode deixar a nossa agenda de produção lotada, porque sempre tem alguma novidade que a gente precisa pescar no dia. Então, algum acontecimento, enfim, algo engraçado, algo, às vezes, infelizmente, algo trágico que acontece também, mundo afora. Então, a gente tem que também ter essas brechas para a gente poder ter um respiro e poder produzir alguma coisa no mesmo dia, na mesma hora. E também a gente tem todo um trabalho de BI, né? A gente tem um trabalho de inteligência por trás, de análise de dados, para entender o que está performando bem, o que não está performando, fazer um planejamento estratégico em cima dessa análise de dados, com resultados que deram certo no passado, enfim. E assim a gente consegue projetar, mais ou menos, óbvio, o que a gente vai trabalhar. Foi marcante no dia 27 de março de 2020 que o personagem Cascão, né, lavou as mãos pela primeira vez. Um marco para os fãs e para a comunidade do Maurício de Souza Produções em prol de um cenário pandêmico, instruindo e incentivando sobre as boas práticas para a proteção de todos, certo? É uma ação como essa evidencia não só o poder de uma marca, mas também o seu papel social. Foi incrível. Conta um pouquinho como é que foi isso para vocês, o Cascão lavar a mão. Isso acho que até foi uma ideia do Maurício de Souza mesmo. Acho que toda a equipe, né, achou que seria importante fazer. Esse foi o início, né, o pontapé inicial de toda a campanha que nós fizemos durante toda a pandemia, ainda continuamos fazendo. Mas esta liberdade de um personagem, só o pai dele mesmo que poderia ter deixado, né? Então foi aí um trabalho muito bom. O Maurício de Souza surgiu com esta ideia, né? E aí a gente foi em frente e lotamos todas as redes sociais com esta campanha. E aí depois veio outras campanhas, e aí isso que o Marcos falou, sempre tem esse espaço, essa brecha, porque aí um concessionário chega e fala assim, olha, as pessoas estão com medo de receber as revistinhas. Então, aí a gente faz um texto, faz né, no caso dessa das revistinhas, a gente fez um vídeo de como receber, como higienizar, etc. e tal. Mesma coisa, a gente se sabe muito bem que a gente tem muitas frutas, verduras, etc. Então, os nossos concessionários também nos procuraram e falaram dessa preocupação. E aí as crianças não comerem frutas, etc. Né? As famílias estavam com medo. Nós fizemos também um post sobre isso. E tudo isso com uma chancela, ou da USP, ou Unicef, ou qualquer outra entidade que tenha conhecimento para nos passar. Então, a gente nunca passa de acordo com a nossa cabeça também. E o Marcos estava falando aí desses espaços, a gente também tem uma outra importância, que é o YouTube. E no YouTube a gente também faz cross com tudo que está acontecendo. Então, a gente já tem também uma programação do Mônica Toy também de acordo com o que está acontecendo no mundo, com quais são os filmes que vão entrar. A gente já fez cross com Marvel, a gente já fez cross com Chaves, com Tezuka e vai aí por diante. E os números são fascinantes, então a gente tem que estar mesmo antenado. Até no Twitter, como o Marcos falou, de vez em quando a Turma da Mônica, ou Twitter Turma da Mônica, fala até de Big Brother, né? Então, fala o que estão falando, né? Muito então, legal. É isso, né? Muito legal. Eu sei que a Turma da Mônica é assim, aceita e faz parcerias, como você falou, frequentes com Garfield, Hello Kitty, DC Comics. Todo mundo quer ficar pertinho da turma, né? Como é que funciona essas parcerias? Eu acho que esse é o exemplo de maior aceitação da marca de vocês, não só pelos fãs, como pelo mercado. Então, fala um pouquinho dessa parceria, que eu acho que isso é legal as pessoas saberem, né? O quanto vocês são fortes. Então, eu acho que a importância dessa parceria, acho que é bom para os dois lados. Isso eu acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo tem espaço para fazer isso. Então, isso a gente começou há um tempo, acho que até mais com o Mônica Toy, né, Marcos? Que a gente teve mais espaço para isso, porque o Toy tem a ver com essa modernidade. A gente desenha também os nossos parceiros aí, Marvel, DC, Chaves, Hello Kitty, com a carinha do Toy. A Maurício de Souza mesmo faz isso, e eles deixam nós fazermos isso, que é uma abertura também muito importante, né, das empresas aí estarem à vontade para que a Maurício de Souza
faça esse trabalho, lógico que é aprovado por eles, história, desenho, etc. Mas isso eu acho que é só um começo de uma possibilidade enorme de trabalharmos sempre em equipe, para todo mundo no mercado estar juntos, porque nós não somos concorrentes, estamos todos no mercado de licenciamento. E a gente, quanto mais fortalecer esse mercado, quanto mais mostrarmos a importância que ele tem no mundo inteiro, né, é melhor para todo mundo. Então, acho que isso é fundamental e queremos trabalhar muito mais. A gente vem aí com outros projetos aí que ainda são segredos. Legal! Bom, eu acho que o storytelling, né, da Maurício de Souza é super dinâmico, inovador e cada dia vocês ganham mais parceiros em produtos licenciados. Eu fico admirada às vezes. Eu já acho que comentei com você que outro dia eu estava em alguma feira, eu não me lembro aonde, que eu vi os vasinhos de violetas com as embalagens da Turma da Mônica, e eu fiquei admirada. Eu falei, meu Deus do céu, a Turma da Mônica está em todo lugar. Você anda, você vê os produtos de Turma da Mônica. Eu estou nesse mundo, lógico, mas não é nem isso. Eu, como consumidora, indo a um lugar, eu vejo, eu fico encantada. E eu quero saber, né? Eu acho que isso é uma coisa demais de legal. Eu quero que você conte um pouquinho, né, desses licenciados, fabricantes que trabalham com vocês e como é esse trabalho tão intenso. Então, a gente está, há algum tempo atrás, a gente está voltando para o mercado um pouco mais voltado para a natureza, né? Para incentivar a criançada a comer verduras, legumes, mesmo que elas não gostem, pelo menos a Turma da Mônica está ajudando incentivando a experimentar, né, essas verduras, legumes, frutas, etc. E também com relação à floricultura, né? Porque a criança, aí a gente vai fazer também um trabalho para ensinar a criança a plantar, para ela ver a importância de tudo isso. A gente tem outras parcerias com a WWF, que também está voltada também para a natureza. Então, acho que é importante a gente ter esse papel fundamental de, já que a gente conversa com a família inteira, que a gente tem essa afinidade com essa família brasileira, a gente também trazer um pouco da natureza, do gosto pela natureza, de importar isso. Mesmo que você mora em São Paulo, você pode ter um vasinho ali. E é uma delícia. Este produto em específico está indo super bem, muito bem mesmo. E fora outros produtos aí que a gente tem, mas sim, fora os que a gente não aceita trabalhar. Que aí tem cada coisa assim que a gente fala, não, esse não tem a ver com criança, ou esse não tem a ver com a família. Então tem alguns aí que a gente tem até que recusar. Mas a Maurício de Souza está sempre buscando essas inovações. E esperamos que continue. Lógico, nossa, eu às vezes escuto no mercado mesmo de marcas, né, de personagens e de pessoas e empresas que estão por aí falam para mim, eu não acredito, até outros agentes que são parceiros até e falam para mim, eu não acredito, a Turma da Mônica está em todo lugar, tudo que eu vejo tem produto com licenciamento da Turma da Mônica. Não, e assim, a gente tem um cuidado enorme. Cada parceiro nosso, a gente vai até a fábrica, a gente vai conhecer principalmente os que têm alimentos. Eu fui gerente de alimentos no meu começo da carreira como gerente, quer dizer, comecei lá atrás como vendedora na lojinha e depois fui para gerente, depois gerente de alimentício. E o cuidado que meu pai exigia foi o que eu passei para toda a equipe. Então, é um dos que a gente mais policia, mais toma cuidado. O contrato mais rigoroso que tem são com esses. Sim. E a gente está cada vez crescendo mais. E eu quero, a gente tem já quase metade de hortifruti com o restante da linha, mas a gente quer chegar mais longe com hortifruti, frutas, verduras, etc. A gente quer aumentar mais esse leque. Muito legal, e tem muita coisa legal nos alimentos, realmente, toda essa coisa de alimentação saudável, e nada melhor do que uma maçã da Turma da Mônica que tem. Com certeza, com certeza. São toneladas e toneladas de vendas de maçã. A maçã já tem 20 anos de contrato. Então. É a mais antiga. A melancia da Magali, e aí por diante, né? Tem abacate, tem tomate, tem tudo. Muita coisa legal. Marcos, agora eu queria saber de você um pouquinho dessa mídia digital, né? Que é tão hoje forte no mercado. Como que é esse seu trabalho, a sua satisfação, né? De fazer parte de uma
de uma família, né, que tem todo essa fama e está dentro, e como é estar nesse contexto, e pessoalmente, né, a sua realização. Eu queria que você falasse um pouquinho, até enumerasse um pouco todas elas e contasse um pouquinho do seu trabalho e disso tudo que você faz, que é tão incrível. Eu acho que é uma honra, assim, é um privilégio estar lá na Maurício, poder participar desse projeto maravilhoso que é a Maurício Souza Produções. É uma empresa de 60, mais de 60 anos. Eu faço parte dessa família, então eu acompanho a empresa desde que eu nasci, acompanho a Turma da Mônica como fã, como filho da Mônica, como neto do Maurício, desde pequenininho. É muito natural para mim, né? Eu sempre convivia ali, sempre, quando eu era pequeno, eu ia com a minha mãe para o escritório, então é uma relação bem familiar mesmo. Eu me sinto muito em casa, me sinto muito à vontade. Óbvio que tem todos os desafios profissionais. Eu entrei lá também como assistente do Maurício lá atrás, depois eu virei gerente júnior do comercial, aí com a Mônica a gente começou a desenhar o departamento digital. Depois de um tempo também eu assumi a parte de produção audiovisual do departamento audiovisual, faço produção executiva. Então é um conjunto de trabalhos que tá trazendo a Maurício de Souza de alguma maneira para outros lugares, né, vamos dizer assim. Tanto no mundo digital, com todas essas possibilidades, parcerias, mostrando a relevância da marca. Acho que isso, você falou uma coisa muito legal, Marici, que quando essas empresas procuram a gente para fazer essas parcerias, principalmente do Mônica Toys, Cross com Disney, Warner, Hello Kitty, Tezuka, mostra muito a força da nossa marca, né? A relevância da nossa marca. Eles querendo estar juntos, próximos a nós, para de alguma maneira enaltecer e mostrar também o valor desse conjunto. Isso é muito bacana, é muito gratificante. Eu sou fã de todas essas marcas, eu sou nerd desde de criança, então eu consumo esse universo por prazer, assim, então, é muito gostoso mesmo. Tem muitos desafios, óbvio, né? É uma empresa super tradicional, uma empresa. O Maurício, ele é muito inovador, isso é muito bacana falar, né? Porque as pessoas pensam às vezes, é difícil trabalhar com o Maurício, é fácil trabalhar com o Maurício. Nesse sentido é muito fácil. Ele é muito visionário, ele está anos-luz à frente de todo mundo, assim. Qualquer ideia boa que você conta para ele tem algo para agregar, ele visualiza algum ponto interessante lá na frente já. Então essa troca com ele também é muito valiosa. Fora toda a experiência dele, enfim, isso a gente não precisa nem colocar, né? Mas é muito bacana. Hoje a gente está com muitos projetos audiovisuais também bacanas, filmes, séries. Automaticamente isso se desdobra no digital. O digital é a plataforma, né, de distribuição de tudo isso, de todos esses conteúdos hoje em dia. Então é muito gostoso, é muito gratificante. E acho que é isso também, é conseguir trazer a Turma da Mônica para outras plataformas, para alguns lugares onde a gente não estava explorando, ou a gente não tinha esse ponto de contato com o fã. Eu gosto bastante. Mas eu vou dar uma de mãe babona aqui, Marici. O Marcos, além da parte digital, aí que de alguma maneira, para mim foi uma novidade, né? No começo ele é muito otimista, mas foi bastante difícil eu aceitar algumas coisas, né, da parte digital. Eu não tinha muita noção. Então eu queria colocar tudo, todo dia, tudo que faz, etc. Ele falou, não, mas não é assim. Digital é totalmente diferente, o que a gente tem que pôr, tem que ter relevância. Até hoje a gente tem aí algumas discussões, mas ele ganha, até pelo merecimento que ele fez do departamento digital, os números que alcança são fantásticos, né? A gente está aí acima de muita gente, isso a gente mostra para os nossos concessionários, tem um valor enorme, hoje em dia tem mais valor isso do que qualquer outra situação, mas também eu vou falar de uma outra área que ele entrou há pouco tempo, não, há 5 anos, não lembro, que era de alteração do nosso DNA da animação. A gente viajou, eu e o Marcos, por algumas feiras e sentimos aí que tinha algumas dificuldades com a nossa animação. E aí o Marcos trouxe uma inovação para Maurício de Souza e fez um núcleo para, de alguma maneira, sair o nosso desenho animado. Não, lógico que tem o DNA da história em quadrinhos, mas não tem mais a linguagem de história em quadrinhos, porque a gente estava perdendo com isso. Então, o que ele fez? Ele fez uma inovação, chamou pessoas para estarem nesse time, para falar do desenho animado
para o desenho animado e não da história em quadrinhos. Então, ficou muito mais ágil, ficou muito mais com a cara do que a criançada gosta. E aí você pega, depois que ele fez esse trabalho, a gente alcançou o primeiro lugar no Cartoon Network com a animação nova da Turma da Mônica e também com a Turma da Mônica Jovem, que era um desafio enorme para Maurício de Souza. A gente ganhou prêmio depois que o Marcos começou a trabalhar nisso. Então, ele também, aí a mãe orgulhosa, e também, de alguma maneira, teve muita briga durante todo esse tempo, porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo do que é diferente, né? O que a gente estava acostumado. Então, isso ele foi uma briga no bom sentido, ele não puxou a mim de jeito nenhum, ele briga de um jeito bem delicado. ele consegue isso. Coelho, né? Ele não usa o coelho, ele usa toda a sedução, a expertise, mostrando o que dá certo ou não dá certo, até mostra para a gente as concorrências, etc. E conseguiu. Nós estamos hoje num patamar de animação que não estávamos antes do Marcos entrar nisso. Isso é bastante importante. Então, agora ele fechou outras parcerias com HBO para fazer Astronauta, depois não pode ainda falar algumas delas, com Gloob, mas assim que puder, você vai ser a primeira a saber, tá, Marici? A gente faz questão de, assim que puder, falar. Já está tudo fechado o contrato, mas ainda não podemos falar. E tudo isso o Marcos está à frente. E a gente sabe aí o desafio de animação no Brasil é muito mais complicado, a gente brigar de igual para igual com essas outras empresas, mas aí estamos conseguindo estar aí e vamos em 2 anos estar num nível muito mais interessante do que estamos hoje. Muito legal, gente. Eu adorei essa conversa, uma delícia. Eu acho que tem insights aqui para todas as pessoas que vão estar nos assistindo. Agradeço profundamente pelo tempo de vocês. Adorei estar com vocês. E assim, Marcos, meus parabéns. Lindo trabalho. Mônica também, muito obrigado. O trabalho é incrível, eu admiro, sou fã. Brasileiros, né? Porque isso é a arte brasileira, pessoas incríveis com uma criatividade fenomenal. O dinamismo é especial e muito obrigada por estarem comigo. Obrigada a você, Marici, de novo, por dar um espaço aí para Maurício de Souza conversar. Obrigado, Marici. É sempre um prazer falar com você.